Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre como os probióticos e a microbiota intestinal, que são as bactérias boas do nosso intestino, podem ser um importante aliado no combate da sarcopenia, que é a fraqueza muscular. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender a importância de comer iogurte todo dia. É, isso mesmo, aquele iogurte, aqueles lactobacilos, aquelas bactérias boas que estão presentes em alguns alimentos fermentados, podem ser um excelente nutriente, um importante aliado para o combate da fraqueza muscular. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a microbiota intestinal. Para se ter uma ideia, o que a gente está falando que essa microbiota pesa em torno de 1 a 2 quilos do nosso corpo, é composto somente dessas bactérias boas. Para você ter uma ideia da quantidade de bactérias, de micro-organismos que vivem dentro da gente. Esses micro-organismos, essas bactérias boas, elas vivem numa relação de simbiose. O que é isso? A gente dá alimento para ela e ela fornece alimento para a gente também. Alimento e inúmeras substâncias extremamente importantes. Então existe uma troca. É um outro, na verdade é um conjunto de micro-organismos que convivem conosco, que somos também um organismo, né? Então essa relação é uma relação simbiótica que tem muita importância com relação a vários sistemas, sistema imunológico, sistema até mesmo com relação à saúde mental. Já existem estudos correlacionando a importância dessas bactérias boas do intestino com relação a esses inúmeros benefícios que ela traz no nosso corpo. Então vamos entender como é que funciona essa relação, né? Nós fornecemos alimento para as bactérias e as bactérias em troca fornecem as substâncias como formação, elas sintetizam, elas formam alguns ácidos graxos, elas ajudam na digestão dos nossos alimentos também, dos nossos aminoácidos, dos nossos nutrientes. Ela também funciona como uma barreira impedindo que agentes tóxicos e até mesmo bactérias que sejam maléficas possam adentrar o nosso organismo. Então, ela funciona como uma barreira protetora e uma fábrica de substâncias boas e de quebra, de digestão também. Para se ter uma ideia, se nós pegarmos o intestino, que em comprimento, na verdade é um tubo, né? Que em comprimento depende do tamanho da pessoa, claro, mas gira em torno aí de 7 até 9 metros. Se nós esticarmos esse intestino, né, como ele é um tubo e composto com nós chamamos de vilosidades, que são várias reentrânciazinhas que fazem com que aumente essa superfície de contato, para que todos os alimentos, todos os nossos nutrientes possam entrar em contato íntimo com essa mucosa. Então, se nós esticarmos todo esse intestino, para se ter uma ideia, vai abranger uma área aí de uns 40 metros quadrados, ou seja, o tamanho até de muitos apartamentos, de muitas casas, a gente tem esse tamanho. Isso se a gente esticar toda essa parede intestinal. Se a gente for pensar bem, né, 1 grão de arroz, 1 grão de feijão que nós ingerimos, né, se nós mastigarmos adequadamente, claro, né, que não tenha nenhuma casca que impeça a absorção, toda a alimentação nossa vai passar por essa mucosa, né? Então você imagina a quantidade de bactérias que tem envolvida e a quantidade de células também que estão em contato íntimo com essas bactérias. E o que acontece que essas bactérias, esse ecossistema, esse ambiente que num momento possa estar equilibrado, começa a desequilibrar? Então, com o envelhecimento, existe uma alteração, muitas vezes até natural, dessa flora intestinal. Existe uma diminuição da biodiversidade. Então, com o tempo, algumas bactérias vão se sobressaindo mais do que outras. Então, essa biodiversidade diminui. Então, por isso que é tão importante estar sempre ingerindo alimentos que tenham probióticos, que são alimentos fermentados. Eu vou citar aqui que é o mais comum, que é o iogurte, mas também o kefir, o iogurte que é feito do kefir, tem bastante
desses lactobacilos. Alguns alimentos até que não tem muito hábito no Brasil, que é o chucrute, que é um repolho fermentado, tem o kimchi, que também são alguns vegetais de origem coreana, que é fermentado também, que são algumas bebidas até, kombucha, existem algumas bebidas que são muito ricas nessas bactérias boas, que vão nos ajudar com relação à absorção de nutrientes e melhora do nosso sistema imunológico. Lembrando que a quantidade dessas bactérias também importa, né? Se nós ingerirmos, por exemplo, uma quantidade pequena de iogurte, dependendo, claro, do iogurte, né? Existem algumas bebidas lácteas, né, que são principalmente muito ricos, né, que o principal objetivo até é oferecer esses lactobacilos, né. Eu vou falar aqui sem conflito de interesse nenhum, né. Tem o Yakult, que é famoso, tem o Chamito, que é concorrente, ou seja, tem essas marcas que oferecem esses lactobacilos em grande quantidade. Em pequenas quantidades, esses lactobacilos podem ser digeridos pelo ácido do estômago e podem não chegar numa quantidade adequada no intestino. Então, a quantidade importa. Então, alguns estudos mostram que a quantidade mínima são 100 milhões de lactobacilos por refeição para que chegue adequadamente no nosso intestino. Então, um copo de kefir, uma porção de iogurte, claro que vai depender da marca também, um copinho de Yakult também pode oferecer uma quantidade significativa que vai ter benefício sim para a nossa saúde. E como poupar esse jardim, essa floresta que mora no nosso intestino? Como que a gente pode proteger? Alguns estudos mostram que um dos principais fatores que alteram, que desequilibram a quantidade dessas bactérias é o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, ultraprocessados. Eu já fiz um vídeo até a respeito falando sobre isso e até a diferença entre os alimentos in natura, entre os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados, para você entender a diferença e evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Outros alimentos e outras condições também podem alterar essa flora intestinal, como por exemplo o uso constante de antibiótico, por exemplo. Alguns idosos com infecções de repetição podem fazer um uso crônico de antibiótico e esse antibiótico pode alterar a quantidade e a qualidade dessa nossa floresta. Algumas doenças inflamatórias intestinais, alguns quadros desabsortivos, algumas intolerâncias a glúten, por exemplo, algumas doenças que podem fazer com que altere realmente essa flora. Então a gente tem que manter, né, sempre estar reflorestando, né, sempre estar ingerindo lactobacilos de qualidade e evitando o desmatamento, ou seja, evitando os alimentos ultraprocessados e os alimentos que podem realmente alterar e diminuir a quantidade de bactérias boas. Para se ter uma ideia da importância dessa relação dos probióticos e dessa microbiota do intestino, essas bactérias do intestino, na recomendação de tratamento da sarcopenia, que é a fraqueza muscular, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, um dos capítulos é justamente explicando essa relação entre os probióticos e a melhora da força e da quantidade de músculo. As vias, eu expliquei algumas anteriormente, algumas vias estão relacionadas a mecanismos de inflamação que podem aumentar a quantidade de algumas citocinas, que é algumas substâncias que vão aumentar a degradação do músculo, aumentar a quebra do músculo, ou seja, piorar a sarcopenia, e outras substâncias vão diminuir a formação de músculo, então vai diminuir esse anabolismo. Então, essas duas vias, uma aumentando o consumo e a outra diminuindo o ganho, vai fazer com que aconteça uma perda rápida que é comum, mas não é normal, mas é comum com o envelhecimento. Também existem probióticos de uma maneira que não seja natural, de maneira industrializada. Alguns suplementos à base de probióticos, tanto em forma de comprimido, em forma de cápsula, até mesmo em forma de sachê, ou mesmo de flaconete, que a gente pode quebrar e tomar, estão disponíveis também, né, na indústria. Infelizmente o custo não é baixo,
para se fazer o consumo diário tem um custo um pouco alto. Então, uma opção boa é o consumo desses alimentos fermentados com lactobacilos que são naturais, né? Como expliquei anteriormente, principalmente na nossa realidade, é o iogurte feito com lactobacilos, o iogurte que a gente já conhece, normal, e o iogurte de kefir. O kefir é uma colônia, na verdade, entre leveduras e lactobacilos também, que agem da mesma maneira, fermentando esse leite, fazendo com que ele também produza essa bebida muito rica em lactobacilos. Se você chegou até aqui é porque você tem bastante interesse nesse tema. Agora, muitas pessoas que assistem não são inscritas ainda no canal. Então, você se inscrevendo e ativando o sininho vai fazer com que você receba as notificações e assista em primeira mão os meus vídeos que eu estou postando semanalmente. Então, você não vai perder nenhum conteúdo a respeito de fraqueza muscular, a respeito de sarcopenia. E se você quer se aprofundar mais no tema, eu preparei para vocês um e-book que está no link aqui embaixo. Então você pode adquirir esse e-book que eu explico de uma maneira muito simples, uma maneira como eu converso com os meus pacientes mesmo, orientando a respeito de medidas que você pode tomar para evitar a sarcopenia, que é a fraqueza muscular. E para manter a tradição, escrevi aqui embaixo Superação Sem Limites, para eu saber que você chegou até aqui e assistiu o vídeo inteiro. E coloca também depois a cidade de onde você está me assistindo. É com muita alegria que eu estou vendo que as minhas palavras e o meu objetivo de atingir o maior número possível de pessoas está sendo atingido. Até porque o tratamento da sarcopenia depende basicamente de você, de algumas medidas e de conhecimento da alimentação e de movimentação, ou seja, de exercícios dirigidos. Então, se você está sofrendo com isso, não deixe de estudar mais sobre esse tema. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.